Aqui a gente tem um exemplo de um projeto, né, que é basicamente de uma residência. Normalmente a gente tenta dividir esse projeto em 4 pranchas, né, para facilitar. Normalmente esses projetos menores a gente tenta fazer eles em uma folha 4, né, que pode ser impresso numa impressora comum, colorida. E como é que a gente divide esses projetos, né? A primeira planta a gente sempre tenta fazer a planta baixa, certo? Que é basicamente a visão aí superior do telhado para poder se guiar na instalação, né? Onde a gente coloca o circuitamento, né? Quais são o número dos circuitos de cada painel, certo? A conexão que vai nele, como que eles são ligados e como que isso chega até nos quadros inversores, né? A gente coloca aqui uma flechinha e tal, indicando, né, o que desce nessa tubulação, nesses eletrodutos, né, chegando até o inversor. Depois a gente também tem um diagrama funcional, que ele é basicamente um guia para saber onde conectar o que, né, para ter um entendimento da instalação elétrica, certo? Bem simplificado, a gente não coloca bitola, esse tipo de informação nele, né, porque esse tipo de informação está sempre constando no diagrama unifilar, que é aí a prancha mais importante de uma instalação elétrica, né, de um projeto elétrico, onde ele é todo o guia, é um guia basicamente universal, né, do que vai ligar o que, das bitolas, da quantidade de painéis, dos quadros, do valor dos disjuntores, né, e tudo mais. Também sempre vai uma planta com os detalhes, né, onde a gente coloca aí, a gente tenta colocar uma foto indicando aonde vai ser ligado os inversores, aonde vai ser ligado os módulos no telhado, né, qual vai ser o telhado utilizado, tem detalhe de aterramento, tem um outro desenho muito importante que é questão do detalhe de como vai ficar ligado os inversores junto com os quadros, né, uma disposição deles mesmo, né, escrito sempre bem claro a distância mínima que tem que ter dos inversores para os quadros e para as paredes, também indicando que não pode ser instalados quadros embaixo dos inversores, né. E também aqui tem um exemplo de um projeto um pouco maior, né, já ele é mais detalhado, é um pouco mais trabalhoso de fazer. Esse tipo de projeto leva um pouco mais tempo. E só que ele demonstra, né, com muito mais clareza um projeto, uma instalação bem mais complexa, né. Aqui a ideia é basicamente a mesma, só que em maior quantidade de componentes, né. A gente demonstra todas as questões de circuitamento, qual painel tem em qual circuito, né, para onde eles vão, certo? Até chegar nos inversores, e dos inversores eles vão para a carga do cliente, né, para o padrão de entrada ou para um quadro, um QGBT existente, certo? Aqui é a mesma ideia desse projeto, só que do diagrama unifilar, né? Um diagrama unifilar um pouco mais completo, um pouco maior, mostrando a mesma coisa de antes do outro diagrama, né? Aqui também o diagrama funcional, para usar para se guiar o que vai conectar o que. E os detalhes dessa instalação, né? Aqui também a gente consegue ter uma outra demonstração da importância de ter uma boa filmagem de drone, certo? A gente consegue fazer um layout bem preciso de como vai ficar essa instalação, certo? Isso facilita tanto para quem vai instalar como para o cliente fazer uma aprovação prévia desse layout, né? É muito importante a gente sempre ter a clareza com o cliente do que vai ser instalado, né? Antes de se projetar, antes de começar a instalação, para não ficar alterando o layout da casa, do comércio, do local que vai ser feita a instalação, tentar manter a estrutura arquitetônica. E da onde é que vem essas informações, da onde que a gente tira essas informações, por que tem que alimentar tanta coisa no sistema, né, para a gente poder chegar em todas essas informações aqui. Por exemplo, um exemplo real que não tinha filmagem de drone, certo? Como que eu vou pegar uma residência dessa, como que eu vou entender um telhado desse só com uma visão do Google que nem essa, né? É muito comum a gente pegar aí, principalmente no interior, telhados que você acaba não tendo nenhuma noção com a visão do satélite, que é muito afastado, né? Aqui, por exemplo, tá o zoom máximo, e mesmo assim eu só consigo ver o telhado basicamente um borrão branco, né? É inviável fazer um projeto desse, né? Teria que fazer todas as informações, tudo que a gente precisa quase no chute, né? Isso, além de tudo, é uma irresponsabilidade muito grande. Outra informação que a gente recebe às vezes do local do inversor, que o pessoal passa, né? Às vezes vem só uma foto de uma parede, né? O que me serve uma foto de uma parede que eu não consigo identificar onde que ela está, né? Como eu mostrei lá na planta baixa, a gente precisa indicar onde que vão descer os cabos, como é que eu vou saber o local do inversor, né? Para poder fazer isso, né? E isso não só no projeto é fundamental, como também facilita muito num orçamento, né? Fazer um orçamento. Por quê? Porque você consegue precisar melhor do material que vai ser utilizado e normalmente consegue baratear até mais esse orçamento, né? Porque, por exemplo, também uma foto dessa é importante, né? Eu preciso da informação de como é que é o quadro de disjuntores, mas eu preciso ter noção de onde é esse quadro de disjuntores, né?
para poder tentar deixar o inversor o mais próximo possível desses quadros, né? Também outra coisa muito importante é mostrar aonde está o padrão de entrada e a condição desse padrão de entrada, para eu também tentar constar em projeto, né? Às vezes vem padrão de entrada aí que a condição dele é muito precária e a gente já precisa avisar previamente o consumidor que ele talvez tenha que fazer uma alteração, possivelmente tenha que colocar um padrão novo, né? Porque as concessionárias elas pegam muito no pé disso e não é legal ter uma surpresa e depois está toda a instalação, está tudo aprovado, já a concessionária reprova e manda o cliente mudar todo o padrão, tem um gasto considerável com o padrão novo, né? Aqui, por que é importante a gente também demonstrar, às vezes, aonde está um padrão de entrada, né, qual a distância dele. Por exemplo, esse aqui é um caso real de um padrão de entrada que a gente pode ver aqui da casa até onde estava a medição do cliente, né, dava quase 200 metros. Né, isso, a partir de 100 metros você começa a ter muito problema com queda de tensão, esse inversor vai ficar desarmando toda hora, isso vai gerar uma perda de geração muito grande para o cliente. Então, o que a gente pede para poder ter essas informações, para poder ter não ter esses problemas todos que eu relatei, né? É sempre um croquis bem simplificado, certo? Sobretudo feito através de um drone, se possível, que é o que facilita muito tanto para orçamento como para projeto, que mostre mesmo quem faz o levantamento, né? Pega essas informações e mostra para a gente o local onde tem o quadro de disjuntores interno do cliente, né? Aqui o KD interno, aonde está o padrão dele de entrada, lá o medidor dele, para a gente poder ter uma noção, aonde o cliente aceita instalar um inversor, isso é muito importante, né? Às vezes pode trazer mais de uma, duas, três opções que seja, para a gente poder discutir aonde fica melhor, mais seguro e aonde o cliente também aceita instalar esse inversor, né? Alguma distância, um comprimento, uma medida desse telhado, qualquer uma que for, porque com isso a gente já consegue fazer escalar isso através de software. E assim a gente consegue tanto fazer um layout para os painéis, fazer um orçamento, todo um projeto muito mais elaborado e preciso, né? Através dos nossos softwares que possam trazer um produto, né? Um final muito melhor, uma instalação muito mais fácil e um cliente muito mais satisfeito. E como que vocês trazem também essas informações além de uma imagem aérea, de fotos, demonstrando com muita clareza, né? Através do mesmo de pegar o celular e sair filmando com as opções e falando pra gente, né? Tentando colocar tanto eu como questão de quem faz o orçamento dentro da residência, dentro da casa do cliente, né? Dentro do terreno, mostrando mesmo, falando, para que a gente possa ter uma noção mesmo, né? Dando opções e tudo mais. Aqui, por exemplo, tenho alguns vídeos que eu vou mostrar que são exemplos reais que facilitaram muito a execução do projeto, a questão de orçamento, questão de execução, né? Só pegando um celular, filmando e falando pra gente quais eram as opções e mostrando os lugares, né? A água que vai ficar os painéis instalados, então desce o cabeamento dos painéis por eletroduto, faz a curva aqui por debaixo da varanda da casa da cliente, da filha do cliente, desce com o eletroduto até aqui na brita, a gente abre um buraco para enterrar o eletroduto para passar por aqui, sobe na parede do cliente, onde pode ter acesso aqui ou até em cima ou até aqui, onde que você tem uma porta que vai acessar aqui, essa parte é uma laje entre o telhado, né, e a casa é uma laje. Aí passa o cabeamento por dentro e o inversor dá uns 9 metros mais ou menos daquela área lá até aqui. O inversor vai ficar instalado então nessa região aqui. Aí a gente tem todo o acesso do cabeamento principal dessa casa lá. Então, inversor aqui e os painéis na outra casa que é da casa da filha do cliente, ok? O local de instalação do cliente pode ser essa parede aqui, que ele tem a entrada principal dele, com um quadro de disjuntores. E aqui chega a Celesc, a Celesc vem subterrânea, que tem uma caixa de ligação. E ela chega na caixa de ligação aqui na entrada depois do medidor, ó. Chega aqui e vai subterrâneo para lá. As placas vão ficar mais ou menos nesse local aqui, nesse lado do calitão. Então a gente pode vir talvez com algum eletroduto, alguma coisa nesse sentido, vindo dali, por dentro, sai por aqui e sobe nessa parte externa até lá em cima do calitão do cliente. Acho que seria o melhor local aqui. Ó, tem uma saída por trás dessa medição, uma caixa que a gente não consegue abrir, certo? Ela provavelmente vai lá pra dentro, a gente não consegue acompanhar o caminho dela. A sugestão inicial é botar o inversor aqui, só que eu não sei como a gente faria para ligar dentro daquela caixa, teria que quebrar alguma coisa.
Tem também um caminho aqui por trás. Tem um inversor aqui que dá no padrão ali. Vou passar aqui por trás. Nesse vídeo era isso. Espero que tenha ficado bem claro. A gente sempre tenta pedir o máximo de informações possíveis, porque é para realmente clarear para quem faz projeto, para quem faz orçamento, para quem vai executar uma obra, certo? Porque a gente não tem como estar indo sempre nos locais, fazer levantamento. Isso é completamente inviável. Então, simplesmente pegando o celular, filmando, falando e dando opções, trazendo o máximo de informações, né? Alimentando tudo que puder, falando com a gente. Isso ajuda muito e facilita muito todo o processo, deixa uma obra mais barata, mais rápida, um orçamento melhor. No final das contas, todo o produto e o valor entregue ao cliente é muito melhor, né?